último vídeo, a gente falou sobre a relação de incerteza. Eu não defini exatamente quem era aquele ΔX e ΔP, então eu quero falar um pouquinho melhor sobre isso. A gente não vai fazer tantas continhas assim, mas eu queria contar para vocês o que essas coisas significam de verdade. Então, aqueles ΔX e ΔP, eles estão relacionados com valores médios de X e P, tá? Então, primeiro vamos falar de quem são esses valores médios. Então, vamos rever um pouquinho aqui o que significa a função de onda. Como eu já falei para vocês algumas vezes, a função de onda é um conceito probabilístico. Então, isso significa que o tipo de informação que a gente consegue obter a partir do estado de uma partícula que é descrito por uma função de onda é muito diferente do que a gente consegue no caso clássico. No caso clássico, por exemplo, uma partícula sujeita a uma força em uma única dimensão espacial, se eu tenho x de d, eu consigo saber qual é a força, a posição, a velocidade, o momento, a energia, tudo isso são grandezas muito bem definidas e eu consigo associar um valor bem definido para cada um dessas grandezas associadas à partícula. No caso da física quântica, toda essa informação é probabilística, eu não consigo associar um valor bem definido para uma grandeza física em geral. Tá? Então, se a partícula é descrita pela função de onda psi de xt, eu não consigo afirmar que a partícula possui um valor bem definido para a coordenada x, por exemplo. Então, tudo que a gente pode fazer é dizer qual que é a probabilidade de encontrar a partícula naquela região, e essa probabilidade está relacionada com a função de onda através dessa relação aqui, que faltou um dx. Ok. Bom, então, o que acontece se eu repetir, eu vou medir a posição da partícula e eu vou repetir esse procedimento várias vezes. Eu vou preparar uma partícula que é descrita pela essa função de onda psi de xt e vou medir a posição dessa partícula no mesmo instante de tempo t e vou repetir isso várias e várias vezes, e para cada vez que eu fizer isso eu vou anotar o valor de x que eu obtiver nessa medição. Bom, então depois que eu anotei todos esses resultados, eu posso calcular o valor médio ou o valor esperado dessa, também chamado de valor esperado dessa grandeza física, e a gente pode calcular qual vai ser esse valor médio obtido experimentalmente a partir da função de onda. E esse valor médio é calculado a partir dessa relação aqui, tá? Ok, então, a função de onda também pode ser usada para calcular o valor esperado de outras grandezas. Aqui, por exemplo, x ao quadrado, a gente vai ter uma expressão parecida. E o que acontece se eu quero fazer uma medição do momento e calcular qual que é o valor médio do momento, tá? Bom, então aqui a gente tem uma sutileza, porque a gente já viu que o momento agora ele passa a ser descrito por um operador. Então, há uma associação entre a grandeza dinâmica momento e o operador diferencial dado por essa expressão aqui. Isso acontece para todas as grandezas físicas. Cada grandeza física agora está associada a um operador, que é um objeto matemático que transforma uma função em outra função. Bom, essa é uma manifestação matemática da nossa nova descrição da natureza, que agora descreve as partículas através de funções de onda. Tá? Ok, então os observáveis, por causa dessa nossa nova descrição da natureza, os observáveis não são mais funções ou funções vetoriais do tempo, mas são operadores. E o que a gente pode fazer é descrever qual é a probabilidade de encontrar um determinado valor para essa grandeza. Bom, se eu medir então o momento, o que eu vou encontrar? Os valores possíveis, não só para o momento, mas para qualquer operador, por exemplo, para o hamiltoniano, para a energia, os valores que eu posso encontrar em uma medição são os autovalores desse operador associado a essa grandeza física.
Então, se eu medir o momento, o que eu vou encontrar são os possíveis autovalores do momento. Se eu medir a energia, o que eu vou encontrar são os possíveis autovalores da energia, do hamiltoniano. Isso varia de sistema para sistema, né? Porque as energias possíveis, o operador hamiltoniano muda, então as possíveis autofunções mudam, então esses valores vão mudar. Bom, e aí as autofunções de um operador, não só do momento, mas de qualquer operador, representam estados em que aquela grandeza é bem definida. Então, as autofunções do hamiltoniano representam estados que têm a energia bem definida, as autofunções do momento representam estados com momento bem definido. Então, esses estados aqui não são físicos, né, porque eles não são autofunções normalizáveis, não tem nenhuma função de onda de fato que tem um momento bem definido, como a gente viu pela relação de incerteza. Em geral, o sistema é uma superposição dessas autofunções, né, tem aquela combinação linear, aquela soma, e não possuem valor para aquele operador bem definido. Então, em geral, essas grandezas são probabilísticas, e a probabilidade de encontrar cada um dos autovalores possíveis está relacionado com essa superposição. Então, o formato da superposição vai me contar qual que é a probabilidade de cada resposta possível. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas essa é uma propriedade central da física quântica, muito útil, muito importante, tá? Ok, então, para o momento, a gente pode, de novo, repetir o procedimento. Eu preparo a partícula com a mesma função de onda várias e várias vezes e faço uma medição do momento para o mesmo valor de t em todas elas, anoto todos os valores que eu obtive e calculo o valor médio. Então, esse valor médio pode ser encontrado dessa forma aqui, tá? Então, a partir da função de onda, eu consigo obter quem é esse valor esperado do momento. Toda grandeza que é descrita por uma distribuição de probabilidade, a gente pode associar um desvio padrão, aquele desvio padrão que a gente vê nos primeiros cursos de estatística que a gente faz lá no início do curso. Então, as probabilidades a gente calcula através das leis da física quântica, mas o desvio padrão não tem nada a ver com física quântica, ele pode, uma vez que eu sei as probabilidades, é uma construção da estatística. Então, a gente tem para o x um desvio padrão associado, e para o p a gente também tem um desvio padrão associado, e o que aparece na relação de incerteza é justamente o desvio padrão para x e para o momento, e o desvio padrão, de certa forma, mede, é uma coisa que quantifica a nossa incerteza a respeito de um determinado objeto, de uma determinada grandeza. Então, se eu sei o valor daquela grandeza, com certeza o desvio padrão é zero. Se eu tenho uma distribuição de probabilidade praticamente uniforme, todos os valores são possíveis essencialmente com a mesma probabilidade, o desvio padrão é alto. Tá? Ok, então qualquer função de onda para uma partícula em qualquer potencial tem que satisfazer essa restrição aqui. A gente pode calcular todos esses caras a partir da função de onda. A gente não vai fazer essas continhas aqui, mas eu queria que vocês entendessem o significado dessa relação de incerteza. A gente pode usar algumas informações a respeito do comportamento da partícula para estimar esses valores aqui, tá? Então, os exemplos que a gente vai fazer, a gente vai usar essas estimativas para não ter que calcular essas integrais e todas essas coisas envolvidas aqui, mas eu quero que vocês saibam que existe uma maneira bem objetiva de calcular isso através da função de onda e chegar exatamente qual é o valor de ΔX. Mas às vezes a gente só quer uma estimativa dessas grandezas, e em alguns exemplos a gente vai fazer isso, ok? Bom, existe também uma relação de incerteza para energia e tempo. Então, a incerteza na energia de um sistema depende do intervalo de tempo que o sistema permanece em um determinado estado, né? O tempo médio de permanência em determinado estado. Então, existe essa relação de incerteza aqui para a energia. Se a energia do sistema, se a incerteza na energia do sistema é pequena, isso significa que o sistema pode permanecer um tempo bem grande naquele estado. Se o estado é bem estável, se o sistema
permanece pouco tempo ali naquele estado, isso significa que a incerteza na energia é bem grande.